No vídeo de hoje, vamos começar uma bandeirinha de pontos do zero. E essa bandeirinha de pontos é muito especial porque é um pedido de uma aluna aqui do canal, a Flávia Francisca. Então, ela pediu que eu fizesse uma bandeirinha de pontos com pontinhos diferenciados e a pedido, hein? Foi uma encomenda. Então, a partir desta quinta-feira, nós vamos ter uma série de aulas de passo a passo, onde teremos pontos variados nessa bandeirinha de pontos. E eu já vou explicar para vocês que nós estamos trabalhando também no domingo. Eu encontro com vocês ao vivo aqui no canal. E é bem gostoso, que dá aquele clima de sala de aula. A gente pode trocar ideias, a gente pode tirar dúvidas e aprender muito mais sobre passo a passo de pontos e também sobre a aplicação de lantejoulas e paetês, que essa é a vibe aqui do nosso canal Arte Paetê. Nesta aula, vamos dar uma revisada, né? Porque afinal eu também já tenho vídeos de passo a passo aqui sobre esse ponto, mas sempre é bom a gente estar praticando o bordado. E assim a gente não esquece. Hoje vamos rever o movimento do ponto haste, olha que bacana, e começar esta linda bandeirinha de pontos, onde nós vamos ter ponto margarida, ponto de nó francês, rococó. Vamos ter também ponto cheio. Olha só, quanta coisa que nós vamos aprender nessa bandeirinha. Nesse mês de outubro, eu acabei fazendo uma série de lives. Por quê? Porque eu estava me organizando para trazer uma novidade para vocês, né? Várias novidades. Eu posso contar já uma delas, tá? Nós abrimos o nosso clube de membros aqui no canal. E temos dois planos bem especiais. Um deles é a assinatura de risco de bordado. E nós já temos lá na área da comunidade de membros riscos de bordado para Natal, tá? Então tá lá disponível para quem fizer a assinatura de riscos para bordar. Eu mesmo planejo esses desenhos, né? Crio no digital ou também faço à mão, tá? Também tem meus desenhos ali. E o segundo plano para membros, se você quiser participar, é o nosso plano de bordado orientado, aonde além dos desenhos, né, eu tenho um grupo especial de WhatsApp com esses membros, aonde eu vou orientando o bordado de vocês, né, atendendo vocês ali diariamente, conversando, tirando dúvidas, colocando materiais nesse grupo também próprios, né, especiais, tá, exclusivos. E tem também outros materiais exclusivos ali na nossa área de membros, né? Postagens, dicas, ideias para bordar, enfim. Trago bastante material gratuito também, para quem não fizer parte do clube de membros, mas está aberta aí a nossa área especial para quem quiser estar mais próximo, né? Quiser estar mais perto de mim no dia a dia, quando estiver bordando, tá bom? Então vamos para o nosso passo a passo agora, do ponto haste. Vamos começar a nossa bandeirinha de pontos do zero. Então eu vou mostrar para vocês qual é o padrãozinho de bandeirinha que a gente trabalha aqui no Arte Paetê. Para quem não conhece ainda o trabalho e quer acompanhar, nós já temos essas bandeirinhas montadas, tá? Deixo aqui no card na descrição para vocês e vamos aprender como é que a gente monta essas bandeirinhas para depois a gente fechar o nosso caderninho de pontos, né? Com todas elas juntinhas. Bem legal. Vejam que eu também trabalho ponto básico de bordado com aplicação de lantejoula e paetê. Então, é tudo de bom para quem quer começar no bordado, com muita arte e com muito brilho, não é mesmo? Vamos agora ver, gente, o nosso modelinho padrão, tá? Você pode recortar num pedacinho de papelão ou um pedacinho de capinha que você tiver assim mais durinha, um quadrado de 16 centímetros de altura, tá? Por 16 centímetros de largura também. Então, a gente vai ter um quadradinho de 16 por 16, que é o nosso molde para a gente riscar os nossos paninhos. Atenção se você é iniciante, veja se o retalho que você tem em casa não tem elasticidade, tá? Não é para ter muita elasticidade, vai ser um tecido bem firme. Quanto mais firme, melhor para você que está começando a aprender agora. Ó, você coloca o moldezinho em cima do seu retalho, corta, bonitinho, né? Deixando um dedinho de distância, risca e depois corta, tá bom? Então vai ficar bem legal. Se você quiser fazer de um tamanho diferente,
aquela bordinha que a gente fez, ó, é para virar, tá? Para fazer um acabamentozinho depois. Mas se você quiser fazer de um tamanho diferente, tanto o tamanho da bandeirinha, quanto usar um outro tecido, tá tudo certo, tá bom? Vamos lá então, lápis. Pode usar lápis para tecido, ou caneta fantasminha, ou o lápis que você também tiver em casa. A agulha que nós vamos usar é a agulha 24, agulha de bordado, com ponta fina, tá? E ela tem também o olho da agulha, aquele buraquinho por onde passamos a linha, um pouquinho maiorzinho. Linha azul 518, você pode usar qualquer outra cor. E para passar a linha no olho da agulha, a gente corta o tamanho dela. Pode levar até o antebraço ali, ó, o finalzinho do antebraço, um pouquinho depois do cotovelo, cortar, tá? Segurando nas pontinhas do dedo. A gente tem ali um tamanhozinho bem legal de linha para trabalhar, tá bom? E vamos colocar a nossa linha na agulha. Você pode colocar diretamente o fio de meada no olho de agulha. Se, por acaso, você tiver alguma dificuldade e não conseguir, você pode também usar esses adaptadores ou esses passadores de linha, tem vários tamanhos. Esse modelinho tem no nosso kit de bordado, tá? Mas, se você quiser, pode também usar um outro modelo, né, que você pode encontrar. Olha como facilita bastante esse processo, né? Então, vamos lá. Agora, começar a bordar, nós temos que dar um nozinho de costureira, olha lá, no finalzinho da linha, né? Para que a linha não saia, não passe direto no nosso bordado, no nosso tecido. Lá na linha do desenho, uma linha reta, você pode riscar com a reguinha, nós saímos da esquerda para a direita. Mas se você tiver a mão esquerda dominante, você pode sentir necessidade de começar do lado contrário. Não tem problema. O importante é você se sentir confortável enquanto está bordando e conseguir acompanhar o passo a passo do ponto, tá? Vamos lá. A linha está para baixo, pode colocar para cima também, principalmente se você estiver começando do lado contrário, tá? Para o desenho do ponto ficar certinho. Eu, como estou começando ali da esquerda para a direita, eu vou começar a contar ali, ó, ou os fios da meada, ou eu coloco uma distância no olhômetro mesmo, o tamanho do ponto que eu quero, ali aproximadamente 8 milímetros, e vou voltar, ó, com a agulha lá para o ponto inicial, metade desse tamanho. Olha lá, metade do tamanho, tá vendo? Eu vou passar também a minha linha para baixo, né, como eu falei, porque eu estou caminhando da esquerda para a direita, tá? Se você estivesse caminhando da direita para a esquerda, poderia deixar a linha para cima, tá bom? E o ponto vai ficar daí bem certinho, tá bom? Vamos lá, ó. Puxamos a agulha, temos um primeiro pontinho, olha lá. Vocês verifiquem como tá pegando bem na metade, ó, da distância que eu determinei, viram? Assim, agora nós vamos seguir com o ponto haste, trabalhando sempre a medida da metade do ponto, não a medida inteira, tá? Sempre agora a medida da metade do ponto. Então, assim, aproximadamente, se meu ponto tiver 8 milímetros, eu vou sempre agora voltando 4 milímetros, tá bom? Menos que meio centímetro. Eu tô colocando, assim, uma referência de medida para vocês entenderem, né? Que é a metade do tamanho do ponto. Claro que isso não precisa ser milimetricamente medido. Você pode fazer aproximado. De início, quando a gente está começando o bordado, às vezes um sai um pouco maior, outro sai um pouco menor. Isso é natural. Com o treino, você vai, ó, aprimorando, tá bom? E trabalhamos também com o tecido nas mãos aqui no canal, tá? Porque dentro da minha metodologia, eu primeiro aconselho a você que está começando a trabalhar com tecidos nas mãos. Pode trabalhar com sacaria, pode trabalhar com tecidinho de algodão tricoline, como eu estou trabalhando, ou um outro tecido que você tiver disponível na sua casa. Importante é você praticar o seu bordado, tá bom? Então vamos lá, ó. Metade da distância, voltamos lá pro iniciozinho, ó, do último ponto que foi feito, tá? Bem encostadinho, ó. Agora, vamos dar uma observada. Ao chegar no final da linha do desenho, passamos a linha para o verso do tecido, né? E agora é o processo do nosso arremate. A gente vai virar o tecido para o verso e vamos observar, olha como ficam as linhas atrás, ó.
uma encostadinha na outra. Agora vamos fazer um arremate de nó bem simples. Passo pelo arquinho do último ponto, ó. Entro por dentro desse novo arco que eu fiz e puxo, dou um nozinho. Olha lá, não puxa demais para não repuxar a trama, né? Isso é uma coisa que a gente tem que treinar, ter a mão bem leve, tá? Para não repuxar a trama do tecido, trabalhar com a costura bem lenta, tá bom, gente? Isso é bem importante. Olha aí que beleza, temos o nosso ponto haste feito, tá? Se tiver alguma dúvida, é só deixar no comentário, tá bom? Quero aproveitar e agradecer a você que me acompanha sempre aqui nas aulas e também nas lives. E nós estamos comemorando mais de 3.000 inscritos aqui no canal, né? Pessoas assim que fazem parte dessa turma linda do Arte Paetê, que estão sempre sugerindo conteúdo, participando das aulas, trazendo muita alegria, sempre com muito respeito, com muito carinho. Eu tenho muita alegria de estar aqui com vocês. E se você gostou dessa aula, né, compartilha com quem você ama, com as pessoas que você gosta, que também gostam de bordar ou querem aprender a bordar e ainda não sabem, tá? Se você não tem o seu kitzinho de bordado, eu vou deixar aqui no link fixado uma sugestão bem legal, bem assim acessível, para você adquirir se quiser. E deixo aqui o meu grande abraço, os votos de uma semana, um fim de semana aí maravilhoso, né? E a gente se encontra na aula ao vivo de domingo, na nossa bandeira de pontos especial sobre ponto correntes, hein? O desafio é juntar numa única bandeira o maior número de variantes de ponto corrente possível. Será que a gente vai conseguir? Eu conto com você, tá? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!